para ajudar então na nossa enquete de hoje, né, e a gente entender exatamente o que significa o projeto de lei das chamadas fake news, que você está opinando, nós pedimos ao professor Ricardo Campos, professor da Faculdade de Direito da Goethe Universität e diretor do Instituto Legal Grounds, aqui conosco. Professor Ricardo, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. A honra é toda minha de estar com vocês. Um detalhe, professor, você está na Alemanha, é isso? Sim, estou em Frankfurt, na Alemanha. Está em Frankfurt, na Alemanha. Professor, bom, o relator então retirou aquela possibilidade da existência de um órgão que pode decidir o que deve ser divulgado, o que não é, o que é fake news e o que não é. Isso torna o projeto mais palatável, na sua opinião, ou não? Olha, a questão da agência reguladora ou o órgão regulador é muito importante dentro de uma lei que tem obrigações. Na verdade, essa agência fiscalizaria obrigações postas pela lei. Ela não vai determinar se um conteúdo é fake news ou não. É bem mais complexo. Tem questões, por exemplo, de análise de risco sistêmico, que é um conceito que vem do mercado financeiro, do direito financeiro, direito bancário. Então, não ter essa agência reguladora, ou uma agência reguladora, poderia ser a Anatel, por exemplo, de certa forma enfraquece o projeto legal e afasta um pouco também do modelo europeu, que optou por ter agência reguladora. Por exemplo, na Alemanha, escolhido a Anatel da Alemanha pelo governo alemão e foi enviado para o Congresso aprovar. Então, não ter a agência é uma preocupação, porque a gente acaba tendo um tigre sem dente que vai acabar desbocando no próprio judiciário. Você imagina um juiz do interior tendo todas as demandas de todas as áreas, tendo que decidir de alguma forma sobre moderação de conteúdo ou alguma obrigação que está presente na lei, né? Professor, como é que funciona aí na Alemanha? Até vi algum tempo atrás, houve uma fiscalização por parte do órgão regulador aí da Alemanha contra alguns sites chamados neonazistas, que logicamente provoca horror no mundo inteiro, mas eu creio que especialmente na Alemanha, né? Dado o passado histórico que todo mundo conhece. Como é que funciona aí? Olha, a gente teve, que foi o primeiro movimento sério de transformação da regulação das plataformas, uma lei de 2017. Os pilares dessa lei alemã de 2017, elas subiram agora para o plano europeu e migraram para o novo regulamento, que é a lei europeia, né? E agora a gente está num outro momento de implementação desse regulamento. Então a Alemanha está com uma proposta de lei de reestruturar toda a regulação, né, até tornando mais dura para as plataformas digitais a partir desse movimento. Então, na Alemanha começou em 2017 e agora migrou para o plano europeu e agora a Europa está passando por uma reforma para implementar esse regulamento, que é uma lei que até o regulamento brasileiro se inspirou. Só na parte da agência reguladora a gente se afastou dele agora, que pode causar um problema a gente jogar isso para o judiciário. Agora, professor Ricardo Campos, professor, e como é que é constituído o órgão regulador aí na Europa? Quem elege, quem nomeia, tem influência política, não tem? Está no âmbito judiciário? Como é que funciona aí? Então, dentro dessa lei europeia, o regulamento europeu, tem uma previsão nos artigos 49, 50, 51, de um órgão europeu, mas que órgãos dos estados nacionais da Europa, né? Então, na Alemanha, por exemplo, o que eles fizeram? Eles não decidiram por criar uma autoridade nova, porque isso tem uma curva de aprendizagem muito longa. Então, eles decidiram pegar o órgão que já regula a comunicação, que é a Bundesnetzagentur, que é a Anatel deles, e vão estender algumas competências para algumas obrigações da lei. Então, eles pegaram algo que já existe, uma estrutura pronta, com corpo técnico, com expertise, e que você acaba encurtando, praticamente, tornando inexistente essa curva de aprendizagem. Então, a Alemanha, hoje, foi escolhido pelo governo alemão, e foi para o parlamento, a Anatel alemã, para que ela fiscalize e aplique processo sancionador dentro do escopo desse regulamento europeu e da nova lei que vai
praticamente reestruturar todo o ambiente digital de regulação de serviços digitais na Alemanha. Agora, professor, essa regulação digital que você está nos explicando, ela coloca em risco a liberdade de expressão na Alemanha ou na Europa? Não. Isso é uma forma de começar o debate pelo lado errado, né? Se a gente pensar, Heródoto, você que tem uma experiência muito grande nos meios de comunicação, a gente sabe que o único local que existe liberdade de expressão ilimitada é no Estado ditatorial, e a única pessoa que tem esse direito ilimitado é o ditador. Em toda democracia moderna, a gente limita a liberdade de expressão porque existem outros direitos que são importantes. Por exemplo, você não pode se valer da liberdade de expressão para espalhar pornografia infantil. Perfeito. Esse é um exemplo de vários outros exemplos. Então, o que há, na verdade, em estados democráticos é uma acomodação de direitos, de uma pluralidade de direitos, que por isso a gente precisa de leis como essa. Perfeito. Professor, esse debate chegou também a ser realizado aí na Alemanha, radicalizando parte a parte, foi mais tranquilo do que está sendo aqui no Brasil. Qual é a sua avaliação? Eu vivi muito esse debate em 2016 aqui na Alemanha, acompanhei de perto, estando aqui. Logicamente, houve um debate polarizado também, mas não com essa força, porque aqui, como tem no Brasil, porque aqui na Alemanha o parlamento tem uma independência muito grande também de fatores externos, né? Então ele incorpora muito conhecimento, dialoga muito com as empresas, mas naquela época eles se fecharam um pouco mais porque tinha acabado de acontecer, por exemplo, o Cambridge Analytica, né? O caso da Cambridge Analytica, e aquilo gerou uma tensão muito grande nos políticos, eles se fecharam e conseguiram então dar um passo muito importante, né? Que foi mudar essa ideia que as leis de internet seriam apenas para fomento ou, em essência, de fomento à inovação. Eles passaram a ver, não, existem danos que estão sendo causados que a gente precisa tornar o direito que vale para o mundo offline também eficaz no mundo online. Professor Ricardo, professor, muito obrigado mais uma vez aqui. A sua participação para a gente é bastante importante, né? Como professor, para a gente poder entender melhor tudo isso, como é que aconteceu em outros países, haja vista que está acontecendo agora no nosso. Muito obrigado. Danke Sie. Uma honra estar com vocês. Vielen Dank. Muito obrigado. O professor está na Alemanha, em Frankfurt, na Alemanha. Ele é professor de Direito da Goethe Universität e diretor do Instituto Legal Grounds, conversando aqui conosco e ajudando você e eu, todo mundo, a formar opinião a respeito do projeto de lei que deve ser votado provavelmente na semana que vem. E agora tem esse órgão regulador direto, como foi explicado agora pelo professor. Vai ter, provavelmente vai, mas deverá ser discutido uma nova etapa. Mas até lá a gente vai formando aqui a nossa opinião.